Eu fiz o meu primeiro festival de super fatias por delivery dentro aqui da cozinha da minha própria casa. E o resultado foi que eu simplesmente vendi 150 fatias em apenas uma hora e multipliquei o faturamento da minha semana em uma única ação. Mas esse resultado simplesmente não aconteceu porque eu fiz bolos gostosos, porque eu coloquei no cardápio e fiquei esperando as pessoas comprarem. Teve estratégia, teve divulgação, teve uma diquinha que não tem ninguém fazendo, colocar um produto complementar para aumentar o ticket médio das vendas, e teve também 2 erros que quase transformaram todo o sucesso em uma grande confusão. Então fica aqui comigo que nesse vídeo eu vou abrir todos os bastidores do meu primeiro festival de super fatias por delivery. Lá, para começar, por que eu fiz um festival por delivery? É o seguinte, quando a gente fala em festival de fatias, normalmente vem à cabeça um evento presencial, uma mesa montada em uma loja, em um salão ou em algum espaço aberto, com todos os produtos expostos e os clientes chegando para escolher. Mas eu decidi fazer diferente. Eu fiz o meu festival por delivery, trabalhando de dentro da minha própria casa. E essa escolha me trouxe muito mais segurança e controle. Eu não precisei alugar espaço, eu não precisei transportar as tortas, eu não precisei deixar as fatias expostas durante horas, não fiquei dependendo assim de movimento de pessoas passando na rua. Toda a minha produção continuou protegida e armazenada dentro da estrutura que eu já tinha. É claro, gente, que eu queria vender tudo, né? Essa é sempre a intenção. E vendi, graças a Deus. Mas caso isso não tivesse acontecido, as minhas super fatias não precisariam ser descartadas. Elas aceitam perfeitamente o congelamento e, se feito da maneira correta, continuam perfeitas. Inclusive, quando são descongeladas da forma certa, ficam ainda mais molhadinhas e saborosas. Então, eu não estava fazendo uma produção que precisava obrigatoriamente desaparecer naquele dia, para não virar prejuízo. O formato de delivery reduziu muito o meu risco. O que não fosse vendido no festival poderia voltar para o freezer e continuar sendo vendido à pronta entrega. E esse é um dos motivos pelos quais eu considero esse modelo tão promissor para quem trabalha em casa. Você consegue criar uma grande ação de vendas usando a sua própria estrutura, sem colocar toda a sua produção em risco. Eu vou te contar o produto que eu escolhi para o festival. Para esse primeiro festival, eu preparei 15 sabores de super fatias. E elas foram pensadas para gerar desejo antes mesmo da pessoa provar. A primeira coisa, gente, é visual. São fatias altas, muito molhadinhas e com 2 camadas generosas de recheio. Mas essas 2 camadas não estão ali apenas para fazer a fatia parecer maior. Existe uma construção de sabor. Um dos recheios traz intensidade e o outro traz leveza. Eles se completam. Encontra uma fatia extremamente equilibrada e que ela consegue comer por inteiro e ainda fica com vontade de repetir. Doce bom, gente, é aquele que a gente come e fica no final com aquele gostinho de quero mais. E existe outra diferença importante na montagem. As minhas super fatias são com 2 camadas de massa. Então não preciso colocar a terceira camada para conseguir uma fatia alta e chamativa. A altura vem principalmente das 2 camadas de recheio no meio. Vou até deixar a foto aqui para vocês irem vendo. Isso deixa a fatia mais molhadinha, mais equilibrada e com apelo visual enorme. Além disso, toda a montagem é feita dentro do acetato. Isso facilita muito a produção, porque eu não preciso montar o bolo e depois ficar decorando ele ou montar dentro de forma, ter que ter várias formas para montagem, não precisa. A própria montagem já cria um produto bonito. Quando eu retiro o acetato, as camadas parecem assim bem definidas e a fatia praticamente se apresenta sozinha. Eu consigo produzir um produto com aparência de alto valor
sem transformar a finalização em uma operação demorada. E apesar de eu ter apresentado 15 sabores diferentes, eu não precisei produzir 15 recheios completamente diferentes. Eu trabalho com 2 bases principais e a partir dela eu crio mais de 20 combinações. Então, para quem olha o cardápio, existe uma variedade enorme, mas para quem está produzindo, existe método, agilidade, aproveitamento inteligente das mesmas bases. Isso economiza tempo, reduz quantidade de ingredientes diferentes, diminui a louça e deixa a produção muito mais organizada. Agora aqui nessa sequência que eu vou começar a falar dos grandes acertos, então presta atenção. O primeiro deles aconteceu antes de qualquer fatia ser vendida. Eu fiz a cidade saber que o Festival de Super Fatias aconteceria. Porque não adianta você ter a fatia mais bonita, mais gostosa da cidade, se ninguém sabe que ela existe, que estará disponível e qual é o horário para comprar. Antes de vender, você precisa espalhar a notícia. Então, eu comecei a divulgação com antecedência. Mostrei as fatias, mostrei os processos de montagem, mostrei os sabores, os bastidores, a cremosidade, mostrei a mesa sendo preparada e fui construindo aos poucos desejo e deixando claro que aquela seria uma ação especial. E outro acerto foi fazer um sorteio relâmpago. Para participar do sorteio, a pessoa precisava compartilhar o Festival de Super Fatias nos stories. Isso fez com que a divulgação não ficasse limitada apenas ao meu perfil. As pessoas da cidade estavam compartilhando para poder participar do sorteio e com isso a notícia foi espalhando. Uma pessoa compartilhava, a outra via, aí aquela outra pessoa já compartilhava também para poder estar participando. Então foi uma forma simples, sem custo, de fazer a notícia circular antes da abertura das vendas. E a primeira grande lição foi: você não abre o link de vendas e depois começa a divulgar. O certo é, você divulga, cria desejo, prepara o público e depois libera o link. A venda começa antes da abertura do cardápio. Então não tem essa, eu não gosto de aparecer, eu não sei aparecer. Gente, nós somos adultos. Adultos precisam fazer o que tem que ser feito, não só o que a gente quer. A nossa maior e melhor ferramenta de comunicação e propaganda está aqui na nossa frente, é o celular, é a rede social, é onde está todo mundo. Então, mostra seu trabalho. Você está fazendo para você. Então, não tem como fugir disso mais. Já foi época que a gente podia escolher se vinha aparecer ou não. Agora aqui é a nossa melhor ferramenta e nós vamos aproveitar, é de graça. Agora um outro acerto que aumentou muito a quantidade de cada pedido. Salva, porque esse aí eu acertei em cheio. Eu montei o cardápio, mas lá no topo do cardápio, antes da pessoa ver os sabores individuais, antes de apresentar eles individualmente, né, eu coloquei combos, fiz 2 combos, um de 5 fatias e um combo de 10 fatias. Isso parece um detalhe bobo, mas mudou completamente a forma como o cliente fazia o pedido. Se eu começasse mostrando apenas as fatias individuais, o sabor que tinha disponível, a pessoa podia pensar: vou escolher uma ou 2. Mas quando ele abria o cardápio, a primeira coisa que ele via era a possibilidade de comprar 5 ou 10 fatias com uma condição mais vantajosa. O combo criava uma referência de compra maior. Em vez de decidir apenas qual sabor levar, o cliente começava decidindo qual combo fazia mais sentido e depois escolhia os sabores para completar aquela quantidade. Isso aumentou muito o volume médio de cada pedido. Foi um dos grandes motivos para 150 fatias venderem tão rapidamente. E essa é uma estratégia, gente, que pode ser aplicada em muitos negócios. Não basta colocar um produto disponível e esperar que o cliente decida comprar mais. Você precisa construir uma oferta que mostre a ele vantagem de levar uma quantidade maior.
cardápio também vende. A ordem que você apresenta as opções influencia na decisão do cliente. Gente, pra mim, essa dica que eu vou dar agora faz muito sentido. Mas tem gente que discorda. Eu fiz todos os meus festivais no sábado à tarde. E por que eu fiz no sábado? Eu, como uma formiguinha que sou, eu amo doce, mas eu luto contra a balança. Eu tô sempre preocupada em tentar não comer doce durante a semana, e eu sei que muita gente também tem essa preocupação, e a gente está numa era, inclusive, que as pessoas estão mais preocupadas com isso. Então, eu não sei se faz sentido ou não, mas depois deixa sua opinião aqui pra mim. Eu fazendo no sábado, na minha cabeça, a pessoa acaba comprando mais. A pessoa vai no combo. Por quê? Ela vai comprar no sábado, ela está vendo lá que tem a opção do combo, que sai mais vantajoso. E ela já pensa, eu vou comprar para eu comer hoje, já vou deixar guardado para a sobremesa de amanhã. Agora, se fosse domingo, Tainara, eu compraria só para eu comer hoje, porque amanhã é segunda-feira, não é dia de eu comer doce. Isso daí é umas coisas da minha cabeça, tá? Mas vendeu tudo, então eu acho que funcionou. Que como a pessoa via que tinha um combo, ela já comprava pro final de semana todo, pro sábado e pro domingo. Eu não sei se eu tivesse feito no domingo, se a pessoa compraria uma quantidade maior para ficar durante a semana. Eu não sei. Então, assim, eu fiz no sábado e achei que deu muito certo. Próximo acerto, super acerto. Como eu aumentei o valor de praticamente todos os pedidos. O que eu pensei? Vou aproveitar o movimento do festival, já estava tendo uma repercussão, para vender um produto complementar. Mas não podia ser um produto que ia tomar as vendas das super fatias. Então o que eu fiz? Eu incluí, da mesma forma que lá no topo do cardápio, antes de colocar as fatias, eu coloquei os combos. No final do cardápio, quando a pessoa já tinha assim escolhido as fatias, o que tinha no final do cardápio? Docinho caramelizado para adicionar no pedido. Os docinhos caramelizados, eles são baratos, né? Porque são docinhos individuais. Então todo mundo adicionava no final da compra. Então, assim, eu não vendi só as fatias, eu aproveitei e todo mundo adicionava. Ninguém abria para comprar só o docinho. A pessoa comprou a fatia, mas adicionava os docinhos caramelizados. E olha só, os docinhos caramelizados, né, que eu tenho o curso de caramelizados perfeitos, eu mantenho eles congelados. Então, outra vantagem de fazer por delivery, porque eles estão ali no meu freezer, tá? Eu tiro ali um dia, uma semana para fazer um estoque para uns 40 dias de docinho caramelizado. Eles ficam bonitinho no freezer, sequinho, crocante, sem derreter, com a casquinha perfeita. O pedido aparece, eu tiro do freezer e deixo do lado de fora. Ele descongela muito rápido porque é pequenininho, então descongela muito rapidinho. Então, assim, dessa forma, com esses docinhos, quase todo mundo adicionava no final do pedido os docinhos caramelizados. De certa forma, com o festival, a gente ganha muita visibilidade. Eu ganhei muitos clientes, pessoas que não compravam de mim, vieram comprar por causa do festival. E com o festival de fatia, ele já conheceu o meu produto, conheceu a qualidade das minhas fatias, conheceu os docinhos caramelizados. Então, assim, esse fato da gente fazer esse sorteio antes para espalhar a notícia, às vezes a pessoa que me conhecia viu o meu vídeo falando do festival, aí ela compartilhava, aí pessoas que conhecem aquela pessoa que compartilhou passa a me conhecer também. Então foi um movimento mesmo que a gente fez. Aí a pessoa me conhece, aí gosta do produto, passa a virar cliente, conhece fatia, conhece caramelizado. Então a gente precisa aprender que ser confeiteira não é só saber fazer doces, não. A gente tem que saber
administrar uma empresa, a ser empreendedora. Confeiteira não é só fazer docinho não, tá? Pelo contrário, da beirada do fogão ninguém cresce. É toda essa parte estratégica que faz a gente crescer. Outro grande acerto foi escolher um produto que não me colocava contra o relógio, sabe? Todas as super fatias podem ser congeladas. Nesse festival não sobrou nenhuma, mas eu tinha tranquilidade para produzir, porque eu sabia que caso sobrasse, eu não precisaria descartar e nem precisava ficar desesperada precisando vender rápido. Eu poderia congelar corretamente e continuar vendendo depois a pronta entrega. Isso é muito importante. Muitas pessoas têm medo de fazer uma grande ação de vendas porque pensam assim: e se eu produzir e não vender? No meu caso, o festival tinha uma segunda possibilidade de saída. Primeiro, vender durante o festival, vender durante a ação, e depois, caso tivesse alguma sobra, né, tivesse sobrado fatia, eu podia vender a pronta entrega no iFood. Isso não significa produzir sem planejamento ou fazer uma quantidade exagerada, mas significa trabalhar com um produto que te dá mais segurança para a operação. Você não fica obrigada a ter que vender tudo naquele dia. Você pode congelar e vender depois. Vamos para os erros, porque nem tudo são flores e eu errei feio. E assim, eu entrei em desespero na hora que eu coloquei o link no ar. Eu fiz muita antecipação, eu gerei muito desejo, eu fiz muita divulgação, mas sabe o que eu não fiz? Eu não cadastrei os sabores no aplicativo. Eu usei o aplicativo Insta Delivery, amei. Ele tem muitas funcionalidades, inclusive uma delas é colocar estoque. Por exemplo, cada sabor rendia 10 fatias, certo? Então eu tinha que colocar 10 Red Velvet, 10 Ferreiro, enfim. Eu não coloquei. E o fato de eu não colocar, principalmente por eu ter feito combos, tava saindo muito combo. E assim, os sabores foi acabando muito rápido e não saía do pedido. Por exemplo, não saía da lista. O sabor Red Velvet esgotou um minuto e ele não saía da lista. E as pessoas continuavam pedindo e já não tinha. Então isso deu muito transtorno, porque eu tive que ficar entrando em contato para falar que não tinha mais ou para trocar. Então isso daí foi desgastante. Então é uma coisa que tem que ter o cuidado, principalmente se você fizer essa antecipação muito grande, as pessoas estiverem ali esperando todas na mesma hora para poder fazer o pedido, sabe? Isso daí foi uma loucura. Eu coloquei o link no ar, foi só saindo pedido e o estoque estava sem marcação. Então ia vendendo e já não tinha mais. Então isso daí é um erro que nos outros que eu fiz eu consertei, aí fluiu, que é uma maravilha. Então fica a dica aí, faça um estoque, principalmente se vocês forem fazer combos, porque aí você não consegue controlar tão facilmente. Então coloque e registre estoque para não ter esse problema. Segundo erro, eu não deixei as fatias já cortadas. Eu fui montando a mesa para poder fazer vídeo mostrando o festival sendo preparado, fui colocando todas as fatias na mesa. Como eu estava fazendo por delivery, eu tinha que registrar todos esses processos para ir mostrando às pessoas, né? Então, o meu erro foi, eu montei a mesa, né? Filmei a mesa pronta e coloquei o link no ar. Aí eu não tinha fatiado, eu deixei para fatiar conforme os pedidos forem chegando. Aí ficou tudo para fazer numa hora só. Tirar pedido, o estoque não tava já tinha fatia que tinha esgotado, eu tinha que ficar entrando em contato com o cliente, eu tinha que partir, embalar, despachar para entrega. Então o fato de eu não fatiar foi um problema muito grande. Se elas já tivessem embaladinha, cada sabor assim, ó, aqui tá Red Velvet,
tudo pronto só para pôr dentro do saco, isso aí teria me poupado assim muito tempo e foi muito estressante o fato de tudo acontecer ao mesmo momento. Aparecer pedido, não ter o sabor que o cliente quer, ter que partir a fatia, embalar, passar para entrega. Então, assim, uma coisa que eu tive que ajustar, que foi só na prática que eu consegui perceber, foi deixar as fatias já partidas. Que aí você tem, né, monta sua mesa, faz sua filmagem, tira as fatias, embala, depois você abre o link, vai facilitar muito a sua vida. Então fica atento a esses erros, porque eles vão fazer você acertar de primeira. A minha maior lição foi que um festival de fatias não é apenas uma produção grande de bolos. Ele é estratégia de vendas. Você precisa pensar no produto, na apresentação, na divulgação, na oferta, na ordem do cardápio, na forma de aumentar o valor do pedido, nesse caso foi os doces caramelizados, na quantidade de cada sabor, registrar estoque, no corte dele, na separação, na embalagem, na entrega. O que fazer também, você já tem que pensar até no que fazer caso não venda aquelas fatias. Então, assim, a receita é importante, a fatia bonita é importante, mas a receita sozinha não multiplica o faturamento de uma semana em uma hora. O que transforma um produto em resultado é a união da receita gostosa e uma estratégia bem construída. E é exatamente esse tipo de conteúdo que eu quero trazer mais vezes aqui, tá? Eu não quero só te ensinar apenas como fazer doces. Eu quero ensinar como divulgar, como organizar, como se posicionar, administrar e transformar esses doces em um negócio que cresce. Porque viver de doces não precisa significar viver presa na cozinha. E se você chegou até aqui pensando, eu quero fazer um festival como esse, mas eu preciso aprender a produzir essas fatias, eu preparei uma oportunidade muito especial. No curso Super Fatias, eu ensino o método completo das fatias que você viu nesse vídeo. Você vai aprender a trabalhar com apenas 2 bases de recheio, transformá-las em mais de 20 sabores diferentes. Vai aprender a estrutura com 2 camadas de massa, 2 camadas de recheio alta e recheios complementares, né? Uma camada trazendo intensidade e a outra trazendo leveza. Vai aprender a montagem dentro do acetato, que cria um visual mais marcante, sem exigir que você perca horas decorando e de certa forma até economize aí um pouquinho. Também vai aprender como transformar essas fatias em bolos festivos. Vai aprender as massas, os recheios, a montagem, a precificação. Caso queira também montar bolos de aniversário e toda a estratégia para realizar o seu próprio festival de fatias, seja por delivery, que é a forma que eu gosto, ou seja também em ruas, feiras, igual tem tido muito aí na internet. O curso Super Fatias, ele está numa ação especial por R$ 147,00, podendo ser feito em até 12 vezes. E se o que chamou sua atenção foi os caramelizados, que praticamente todos os clientes acrescentam nos seus pedidos, você também pode aprender a minha técnica no curso Caramelizados Perfeitos. Você pode ter sempre docinhos caramelizados no freezer, tá? E eles vão ficar perfeitos, com a casquinha fininha, sequinha, crocante, com alta durabilidade, dura até 90 dias no freezer. O Caramelizados Perfeitos também tá por R$ 147,00, podendo ser feito em até 12 vezes. Mas se você quer unir o produto principal, que é o de Super Fatias, com o adicional que aumenta o valor dos pedidos, que é o Caramelizados, eu preparei um combo especial. Você leva os Super Fatias mais o Caramelizados Perfeitos por R$ 197,00. Ou seja, por apenas R$ 50,00 a mais, você leva o segundo curso completo e os 2 tá com acesso vitalício.
Na descrição desse vídeo, tá? Tem os 3 links, presta atenção, hein? Tem o link pro Super Fatias por 147, tem o link pro Caramelizados por 147 e tem o link do Combo, que é os 2 juntos por 197. Aí você escolhe qual que faz mais sentido pro seu negócio. Eu espero muito que esse vídeo tenha te mostrado que é possível realizar uma grande ação de vendas mesmo trabalhando em casa. Você não precisa começar com uma loja enorme ou com uma estrutura perfeita, mas você precisa ter um produto desejável, uma divulgação que espalhe a notícia, uma oferta bem pensada e uma operação organizada. E principalmente, gente, vocês precisam parar de pensar apenas como alguém que produz doces e precisa começar a pensar também como empresária. Então salve esse vídeo para rever quando for organizar seu festival de fatias. Compartilha com alguma confeiteira que precisa conhecer esse formato. Se inscreva aqui no canal para aprender a viver da confeitaria sem precisar viver presa na cozinha. E agora, me conta aqui nos comentários se você faria um festival de super fatias por delivery.